Olá, sou o professor Antônio Carvalho. Na aula passada aprendemos sobre o protocolo HTTP. Agora, nesta aula, nós vamos aprender sobre servlets. Um servlet, na verdade, ele é um código que nós vamos colocar lá no servidor de aplicações e vamos poder executar esse código por meio do navegador através de uma URL. No nosso mapa do conhecimento, nós aprendemos Java.io, Socket, Threads, depois entendemos sobre a arquitetura corporativa e agora nós vamos começar a colocar códigos na arquitetura corporativa através dos servlets. O servlet é uma classe, na verdade não é uma classe, é uma interface. Nós temos uma interface em Java chamada servlet. Através dessa, aí nós criamos uma classe que vai implementar essa interface servlet. E nessa interface servlet nós vamos colocar o nosso código em um método específico. E o application server, toda vez que a gente fizer uma solicitação para uma URL específica, ele vai gerar uma instância deste servlet, dessa classe que implementa a interface servlet, e vai executar este código que nós colocamos no método específico ali. E ele fica gerenciando essa instância ou estas instâncias. Este código que nós vamos hospedar esse método que nós vamos hospedar o nosso código, ele recebe dois objetos, um chamado request e outro chamado response. No objeto request, nós vamos ter todas as informações necessárias que vieram do navegador para este código. E o response é tudo aquilo que a gente vai mandar de volta para o navegador. Como o application server toma conta das instâncias de servlet, ele tem um container de servlet que fica guardando essas instâncias. Então, à medida que ele precisa, ele cria novas instâncias e quando essas instâncias não são mais utilizadas, ele descarta essas instâncias. Então, essa interface servlet, ela, além do método que tem o código para ser executado, ela tem mais alguns métodos que são executados no momento que a instância da classe é criada. Então, além do construtor, depois do construtor ele executa um método chamado init para inicializar essa instância. Esse init ele não é o construtor porque ele recebe, quando ele é executado, a instância do servlet vai ter um objeto do tipo contexto, que esse objeto vai ter informações sobre o application server e outros servlets que podem ter instalados ali, ou ter rodando ali. O método para executar o código que você vai colocar no servlet, ele vai ficar num método chamado service. Quando o application server ele recebe uma requisição do navegador, ele cria um servlet, se não existir, né? Depois de criado, ele então invoca o método init para que esse servlet seja iniciado. Quando esse método é invocado, ele já tem acesso ao contexto e depois executa o método service. O método init é executado apenas uma vez para aquela instância e o método service várias vezes conforme os navegadores forem acionando aquele servlet. Se em algum momento o application server não precisar mais desse servlet, ele destrói o servlet, ele tira o servlet da memória e antes de tirar ele vai executar um método chamado destroy. Vamos dar uma olhadinha nas fases do servlet. Então o servlet ele pode ser criado. Depois de criado, que a instância é criada, né, é executado o método init, então ele vai para essa fase de inicialização. Se acontecer algum problema, ele é destruído, vai ser tirado da memória. Se deu tudo certo, então essa instância fica disponível para serviço. Quando algum navegador solicita essa instância, então ele passa a ser serviço requisitado e se torna indisponível enquanto está sendo executado. Quando termina a execução, essa instância volta a estar disponível para o serviço. E no meio desse processo de execução aqui, pode ser que o application server decida que não precisa mais dessa instância, então ela é destruída. Vamos dar uma olhada nos métodos que ajudam nesse ciclo de vida do servlet.
uma classe que implementa a interface servlet, seja o nome da classe não importa, tá? Ela vai ter estes métodos aqui. O init, que é executado logo depois do construtor, só que o init recebe como parâmetro um objeto do tipo servletConfig. O método destroy, que é executado quando o servlet vai ser removido da memória. E cada vez que o navegador aciona uma determinada URL, é executado esse método service aqui. Existe um método chamado getServletInfo, que ele só serve para retornar um texto descrevendo esse servlet, uma espécie de nome do servlet. E o getServletConfig serve para retornar o servletConfig, que é o contexto onde aquele servlet está inserido. Esse contexto contém informações do application server, tem acesso a áreas de memória, etc. Agora, qual o nome da URL que é acionada, ou que deve ser digitada lá, acionada, para que o código desse servlet seja executado? O nome dessa URL a gente coloca através de uma annotation. Então a gente escreve a annotation @webservlet e entre aspas você coloca barra e o nome dessa URL. Essa URL vai ser executada dentro da sua aplicação. Então você vai ter que chamar lá no navegador http localhost, né, o nome do servidor, número da porta, barra o nome da sua aplicação, barra e o nome desta URL do servlet. Tá bom? Assim que você fizer isso, o servlet será executado. A interface ela tem um monte de métodos. E o método getServletInfo normalmente vai retornar um texto e o método getServletConfig vai retornar uma propriedade que guarda o servletConfig, que ele deve ser guardado quando acessar o init aqui. E o init também é padronizado, guarda o servletConfig e pode fazer alguma outra ação se você desejar. Então, como alguns métodos já são padronizados, existe uma classe que foi criada chamada de Generic Servlet. Essa classe ela já implementa um comportamento padronizado para os métodos destroy, getServletInfo, getServletConfig e o método init. Então você não precisa se preocupar com esses métodos, basta fazer o código do método service. Então você, para facilitar, ao invés de implementar aquela interface servlet, escrever um monte de coisa, você pode herdar a classe Generic Servlet e aí você só se preocupa em implementar o método service. Interface servlet com os métodos aqui e o generic servlet com todos esses métodos já implementados, cabendo apenas o método abstrato service. Aqui está um exemplo de implementação. Então a gente cria uma classe qualquer que herda do generic servlet e a gente só se preocupa em implementar o método service. Então a gente só vai colocar o código nesse método service aqui. Ele tem dois parâmetros. Um é o request, que na verdade o objeto do tipo servlet request, e o outro é o servlet response, responsável pela resposta, e esse aqui é responsável por receber os elementos do navegador. Agora, para a gente escolher a URL, a gente põe essa annotation aqui na classe, com a URL do servlet. Com isso, a gente encerra a nossa aula de servlet. Vejo vocês na próxima aula, onde nós vamos implementar um servlet na prática. Tá bom? Até breve.